Olá, meus queridos, voltamos! Agora é a parte 2 dessa aula. É muito importante que você assista a parte 1. Nessa parte é onde nós damos toda a fundamentação teórica. Esse conteúdo ele é extremamente importante para o desenvolvimento aqui do nosso conteúdo do segundo ano. Então, por favor, pessoal, assistam a parte 1, ok? Nossa aula vai ser resolver exercícios sobre reações e proporções molares. Mas antes da gente ir realmente para a resolução das atividades, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, também, nos siga lá no Instagram, lá é onde nós colocamos todas as novidades aqui do Escola Online. E olha o Dicão aí comigo, ó, o Dicão veio segurando aí a folha de redação e para que eu não me esqueça de contar para vocês do nosso projeto, o nosso projeto Redação Online. Toda quarta-feira, lives no canal. Inclusive, nessa quarta agora, estarei junto lá com a professora Daiane, com o tema Mulheres na Ciência. É um tema bem legal, que eu particularmente, por ser também uma cientista, vou dar lá a minha contribuição para vocês. Aguardo todos vocês. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, são atividades que demandam atenção, E também você tem que ter a base teórica. Então, por favor, assistam a parte 1, tá bom? É muito importante. Você vir aqui somente copiar a resposta não é uma ação inteligente, tá bom? Então, vamos à atividade 1. O gás de cozinha é formado principalmente pelo gás butano e propano. A reação que ocorre no queimador do fogão é a combustão desses gases. A equação a seguir representa a combustão do butano, Então, essa substância aqui, ó, C4H10, é o butano. Determine a massa de água que pode ser obtida a partir da mistura de 11,6 gramas de butano com 50 gramas de oxigênio, ok? Então, deu aqui uma quantidade em massa do butano e uma quantidade em massa do oxigênio. Tá pedindo para deixar o raciocínio expresso em forma de cálculos e uma dica aqui, ó, descubra qual substância é o reagente limitante. Bom, pessoal, como nós falamos na primeira parte, toda vez que nos fornece informação de duas substâncias reagentes, sempre a gente tem que verificar se essas quantidades elas estão em proporções estequiométricas ou não. Caso não esteja, nós temos que usar a quantidade da substância que está limitante, ok? Então, da informação do exercício, o que nos forneceu? Forneceu que foi 11,6 gramas de butano com 50 gramas de oxigênio, ok? E antes da gente fazer qualquer cálculo, o que a gente tem que verificar? Se essa equação aqui, se ela está balanceada. Então, olha aqui, quantos carbonos tem do lado dos reagentes? Uma molécula de butano tem 4, como são duas, 8. Aqui também tem 8, ok. Quantidade de hidrogênio. Então, 2 aqui vezes 10, 20. 20, ok. E de oxigênio? 8 vezes 2, 16, com 10, 26. 26. Então, tá balanceada, tá certinho. Então, a gente pode dar sequência. Outra situação é que a gente tem a relação estequiométrica, Então, eu vou colocar aqui, ó, a relação estequiométrica dos reagentes. Porque aqui, pessoal, eu vou determinar, quem é o limitante. Ou, se estão em quantidades proporcionais. Então, 2 mols de butano está para 13 mols de oxigênio. Certinho, pessoal? Só que aí, olha,
o que nós temos que levar em consideração? Toda relação estequiométrica nos dá uma quantidade em mol, quantidade de matéria. E o exercício aqui nos forneceu quantidade de massa. A única forma que nós temos para converter quantidade de matéria em quantidade de massa é por meio da massa molar de cada substância. Então, nós precisamos calcular aqui, ó, a massa molar do butano, C4H10. Então, qual que é a massa do carbono? É 12. Nós temos 4 carbonos, nós temos 10 hidrogênios vezes 1. Então, 12 vezes 4, 48, mais 10, 58 gramas por mol. Vamos aqui também, gente, já calcular a do gás oxigênio. Nós temos dois átomos de oxigênio, a massa do oxigênio 16, então massa molar igual a 32 gramas por mol. E vou aproveitar também, porque o exercício quer saber qual que é a quantidade de água formada. Já vou aqui adiantar e já calcular da molécula de água, tá bom? Tenho 2 hidrogênios, massa do hidrogênio 1, tenho 1 oxigênio, massa do oxigênio 16. Quando você fizer aí, você vai achar 18 gramas por mol, ok? Então, pessoal, pela relação estequiométrica aqui, nós temos que 2 mols de butano está para 13 mols de oxigênio. Então, 2 vezes a massa do butano, a gente achou aqui 58 gramas, está para 13 vezes a massa do oxigênio, 32. Então, eu vou aqui, pessoal, escolher, né, dentre as duas opções aqui, eu vou escolher o butano, ok? Para a gente determinar. Então, 11,6 gramas vai precisar de qual quantidade de oxigênio? Certinho? E aí, gente, diante do resultado, a gente já vai saber. Se esse valor de X aqui for menor que 50, significa que o meu butano, que é o limitante. Se o meu X aqui for maior que 50, indica que, na verdade, quem é o limitante é o oxigênio. Agora, se o meu X for 50, significa que as substâncias elas estão numa relação proporcional, elas estão numa relação estequiométrica, ok? Então, montando aqui, né, a regrinha de 3, X é igual a 11,6 vezes 13 vezes 32 sobre 2 vezes 58. Então, eu posso simplificar aqui, fica 16. Então, quando você fizer o cálculo aí, você vai achar um valor de 41,6 gramas. Então, o que isso significa? Que quando você utiliza 11,6 gramas de butano, você precisa de 41,6 gramas de oxigênio. Nessa situação aqui, tem uma quantidade superior. Logo, o oxigênio é a substância em excesso e para a gente fazer os cálculos para determinar a quantidade de água que é formada, nós vamos utilizar aqui a quantidade do butano, porque ele que é a substância, ele que é o reagente limitante, ok? Então, gente, a pergunta do exercício é determine a massa de água que pode ser obtida. Então, esse é o X da questão. Como aqui eu chamei de X, eu vou chamar de X1 para a gente não confundir. E aqui o nosso X2 está querendo, né, a massa de água formada quando ocorrer aqui a reação entre essas duas substâncias. Porém, a gente não vai considerar aqui os 50 gramas porque ele está em excesso. Então, a relação estequiométrica aqui que nós vamos fazer vai ser 2 mols de butano está para 10 mols de água. E aí, pessoal, como nos deu aqui uma quantidade de massa, a gente tem que converter nessa quantidade de matéria para massa. Então, pela massa molar, 2 mols de C4H10 equivale a 2 vezes 58, ok? E 10 vezes a massa da água é 18, certinho? E aí, tendo 11,6 gramas de butano,
quanto, né? Chamei de x2, quanto de água que vai ser formado. Então, montando aqui a regrinha de 3, então 11,6 vezes 10 vezes 18 está para 2 vezes 58. Então, dá para simplificar aqui, certo? E aí, quando vocês calcularem, vocês vão encontrar um valor de 18 gramas. Esse é o nosso resultado. Essa é a massa de água que pode ser obtida quando a gente mistura 11,6 gramas de butano com 50 gramas de oxigênio. Bem tranquilo, né, pessoal? Não achou tranquilo? Teve alguma dúvida? Ó, viu a parte 1? Se não viu, volta lá e vê. Se não, volta aí o vídeo e vê novamente a nossa conversa aqui, né? Que chegamos à resposta do exercício, certinho? Vamos agora para a atividade 2. Em um creme dental, encontra-se um teor de flúor de 5,7 miligramas desse elemento. Então, 5,7 miligramas de quem? De flúor. Onde? No creme dental. Por grama de dentifrício. O flúor, então, deu a massa molar aqui, já ajudou muito. É 19 gramas por mol. Adicionado, está contido no composto monofluorfosfato de sódio, Na2PO3F. E aí já também deu a massa molar. Tá perguntando qual que é a quantidade desse monofluorfosfato de sódio utilizado numa preparação de 200 gramas de creme dental. Então, é um exercício bem tranquilo, é um exercício que, por exemplo, não envolve aqui nenhuma equação química, né? Então, olha aqui, para cada 1 mol de Na2PO3F, nós iremos encontrar 1 mol do elemento flúor. E aí, pessoal, nós podemos converter essa quantidade de matéria aqui para a quantidade de massa. A gente sabe que 1 mol dessa substância equivale a 144 gramas e 1 mol de flúor equivale a 19 gramas, ok? E aí, qual foi a informação do exercício? Falou que a cada 1 grama de creme dental tem-se 5,7 miligramas de flúor, ok? A gente está querendo saber qual que é a quantidade de flúor em 200 gramas. Então, quando você faz aqui essa continha, você vai encontrar aqui, né, fazendo a regrinha de 3, 200 gramas vezes 5,7 miligramas dividido aqui por 1 grama, né? Grama corta com grama. Quando você faz o cálculo aqui, você encontra que X é igual a 1.140 miligramas. O que nós podemos considerar que é 1,14 gramas, ok? Então, pessoal, qual que vai ser a massa dessa substância, desse composto aqui, para a gente obter 1,14 gramas? Então, qual que é a massa? Aqui eu vou chamar de X1 e aqui X2, ok? Que a gente vai precisar para a gente obter aqui, ó, 114 gramas. Então, outra regrinha de 3, X2 igual a 144 vezes 1,14 dividido por 19. Quando vocês fizerem essa continha aqui, vocês vão achar 8,64 gramas. Chegando, então, à resposta letra E. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para a próxima atividade, atividade 2. O gráfico a seguir descreve a variação de massa observada quando 68 mg de peróxido de hidrogênio se decompõe. A diminuição de massa deve-se à perda de um produto gasoso. Considerando o gráfico, indique a alternativa que representa uma reação compatível com a variação de massa observada. Então, gente, inicialmente tinha aqui, ó, 68 mg de quem? Da água oxigenada. E aí, o que observa? Que com o processo, com a reação, tem aqui um decaimento e sobrou aqui, né, 36 miligramas. Isso aqui corresponde ao produto, ok? Então, é a massa do produto.
Uai, Simone, você lembra que nós estudamos lá a lei da conservação da massa? Antes do processo, a massa que tem antes do processo tem que ser a massa que tem depois do processo. E aí o gráfico está mostrando que diminuiu. Sim, pessoal, porque esse sistema aqui é um sistema aberto. E olha aqui, essa diminuição de massa deve à perda de uma substância gasosa, ok? Então, aqui é a situação que nós temos o reagente. Nesse caso, nós sabemos que é água oxigenada e aqui nós temos o produto, que forma uma substância gasosa. Quando nós olhamos aqui as alternativas, gente, já até nos ajuda, né? Olha aqui, é água oxigenada produzindo o quê? Água mais oxigênio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o quê? Balancear a equação, certo? Então, nós temos aqui 2 hidrogênios, aqui também 2, então tá balanceado, ok? Desse lado aqui da equação, nós temos aqui, ó, 2 hidrogênios e nesse lado aqui, ó, a gente já tem 3. Então, para balancear, a gente coloca meio aqui. Só que dentre essa opção aqui, não tem nenhuma alternativa que encaixa. Por quê? Porque se você multiplicar os coeficientes por 2, aí você vai achar 2 moléculas de água oxigenada vai produzir 2 moléculas de água mais uma molécula de gás oxigênio. E aí nós encontramos a letra A. Ah, professora, mas ok, só balanceando você encontrou a resposta. Encontramos. Mas e se eu quiser encontrar o valor? Provar aqui que essas 36 miligramas é de água. Gente, ótimo! Muito fácil. O que vocês vão fazer? Ó, massa molar do peróxido de hidrogênio. Então, vamos calcular aqui, ó. Então, tem 2 hidrogênios, massa do hidrogênio é 1, e eu tenho 2 átomos de oxigênio, massa do oxigênio é 16. Então, 16 vezes 2, 32, com 2 aqui, 34 gramas por mol, ok? E aqui, gente, a massa molar da água, né? Tem 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. E aí, quando você fizer o cálculo aí, 18 gramas por mol, ok? Então, 1 mol de peróxido de hidrogênio é 34 gramas, né? Então, 2 vezes 34 está para 2 vezes 18, né? Quando você faz 68 miligramas aqui, quanto de água que você encontra? Nessa regrinha de 3 simples aqui, ó, 2 vezes 34, isso é 68. Então, 68 gramas está para 36 gramas de água, assim como 68 miligramas estará para 36 miligramas de água. Então, a gente também consegue provar que essas 36 gramas aqui, pela relação estequiométrica, é a substância água, confirmando que a resposta correta é a letra A. Tranquilo, né? Vamos agora para a atividade 4. Dada a equação CH4 reagindo com 2 moléculas de gás oxigênio dando CO2 mais água, o volume de CO2 medido na CNTP produzido na combustão de 96 gramas de metano é... Então, pessoal, primeira coisa, essa equação aqui está balanceada, ó, um carbono, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 com 2, 4 oxigênios, 4 oxigênios. Então, ó, okzinho, tá balanceada. Então, é uma relação que nós vamos ter aqui, né? Queremos saber qual que é o volume aqui produzido quando a gente reagir 96 gramas de metano. Então, pela relação, né? Vamos aqui, ó, iniciar. Sempre, depois de verificar a equação, se ela estiver balanceada, você vai para a relação estequiométrica das substâncias que estão aí envolvidas no exercício. Então, vamos lá. 1 mol de metano está para 1 mol de CO2. Então, nós temos que converter aqui a quantidade de metano para massa. A gente consegue isso pela massa molar. Então, massa molar do metano, pessoal. Então, eu tenho um carbono, 1 vezes 12,
mais 4 hidrogênios, massa 1. Então, 12 com 4, 16 gramas por mol, ok? Então, 1 mol de metano, isso aqui equivale a 1 vezes 16 gramas. E 1 mol de CO2 aqui, gente, nós temos que encontrar em litros, ok? É o volume que está querendo saber. Então, o volume molar de qualquer substância, 1 mol de qualquer substância gasosa, nas condições CNTP, equivale a 22,4 litros, ok? Então, se eu tenho aqui 96 gramas de metano, qual que vai ser a quantidade de CO2, o volume de CO2 que a gente vai obter? Regrinha de 3 simples, né? Então, 96 vezes 1 vezes 22,4 por 16. A gente consegue simplificar aqui, ó, 1 e 6. A gente encontra um volume aqui de 134,4 litros de CO2. Ok? Tranquilo, né? Agora a gente vai para a nossa última atividade, é uma atividade teórica, então bem tranquila. É para a gente assinalar a alternativa incorreta. Qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupa exatamente 22,4 litros de volume. Qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão sempre vai ocupar esse volume, ok? O rendimento da reação tem relação com o excesso de reagentes. Quanto maior o excesso, maior o rendimento. Gente, completamente errado. Por quê? A nossa relação, a quantidade de substância que vai produzir, né? Ela depende do reagente limitante, não o que está em excesso. O que está em excesso vai estar em excesso, vai sobrar, ok? Quanto maior for a quantidade de excesso, mais substância reagente vai sobrar no final, sem reagir. Todo cálculo estequiométrico precisa se basear numa equação balanceada. Um reagente impuro afeta o rendimento da reação. Sim, nós vimos na primeira parte, né, da nossa aula. Diminui a quantidade de reagente disponível para reagir. Isso mesmo, porque a impureza, ela vai ali, né, diminuir a massa da substância. A pureza estabelece a quantidade de reagente disponível para reagir. Ok. Então, tudo correto, pessoal, menos a letra B. Certo? Então, finalizamos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aí tirado todas as suas dúvidas, tenham corrigido os seus exercícios. Se surgiu alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Vai ser um prazer poder ajudar vocês. E lembrando que nós temos aí o nosso projeto Enem. É um projeto muito bacana, serão aulas ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube, e você já pode aí começar para você brilhar no próximo ano no seu Enem. Certo? Eu tô aqui, o Dicão também vai estar e todos nós, toda a equipe do Escola Online vai estar aqui te esperando. Certo? Tchauzinho, pessoal. Fiquem com Deus.